uma coisa para vocês. Nunca foi tão importante a gente buscar a santificação do nosso Senhor como agora nos últimos tempos. A santificação ela é importante na vida de qualquer ser humano. Mas nós estamos vivendo uma profecia bíblica onde o Senhor disse que nos últimos dias, e nós temos sinais comprovados que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade, se esses dias vão durar anos centenários, milenários, eu não sei. Mas todas as evidências bíblicas mostrando que nós estaríamos vivendo o fim da humanidade estão aí sendo comprovadas uma a uma. E o Senhor disse que nos últimos dias o amor se esfriaria no coração das pessoas, muito mais do que era antes. O amor pelo próximo e principalmente o amor por Deus. Meus irmãos, mas isso tem acontecido de uma forma que ao mesmo tempo ela é tão escandalosa, ela é tão visível, mas por outro lado, o inimigo ele tem trabalhado de uma forma muito sutil e as pessoas não têm percebido o que está acontecendo. Olha a inversão de valores que nós temos vivido ultimamente. Olha o que a gente aprendeu, o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que a gente aprendeu desde que a gente nasceu, hoje está sendo colocado como errado. E aquilo que era errado está sendo tratado como certo. As autoridades que não são usadas por Deus, mas têm sido usadas por Satanás, porque essas pessoas têm dado lugar para ele, elas estão mostrando que aquilo que nós respeitávamos e acreditávamos, aquilo que nós tínhamos como um parâmetro de vida, hoje não quer dizer absolutamente nada. E estão fazendo vista grossa para aquilo de errado que está acontecendo. Eu não vou aprofundar nisso não, porque alguns podem achar que isso é um assunto político, mas se você tem um mínimo de entendimento, de conhecimento acerca das coisas que estão acontecendo neste mundo, você vai dar razão para o que eu estou falando. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão deixando de prezar os princípios mais importantes. Aquilo que rege a humanidade no caminho certo, aquilo que nos leva a tomar boas decisões para nós e para o próximo. E, consequentemente, como as pessoas têm se afastado desses bons princípios, elas também estão se afastando de Deus. Mas é óbvio que o nosso inimigo, porque ele é inteligente, ele não é burro, ele não está fazendo isso de forma para as pessoas perceberem o que ele está fazendo. Mas ele está entrando de maneira sutil através daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, que foi o que a Moni pregou na quinta-feira. E isso foi importantíssimo, aquela mensagem também foi uma mensagem curta, mas foi muito interessante. Ele tem convencido as pessoas das suas ideologias, ele tem entrado na mente, na casa, nos casamentos, por causa do que as pessoas têm alimentado o seu coração através daquilo que elas estão vendo. E aí entra a mensagem do evangelista Tiago, quando ele pregou acerca do coração. E o que essas pessoas estão concretizando no coração delas, que elas também têm através das atitudes dela colocada em prática, tudo é fruto daquilo que nós temos alimentado a nossa alma. E hoje nós vamos falar a respeito do que nós ouvimos e das nossas companhias. Como isso afeta diretamente a nossa vida. E eu não falo só da vida espiritual. Eu falo da nossa vida aqui nessa terra, como pais, como filhos, como maridos e esposas, como membros de uma sociedade. Infelizmente, o que a mídia, a parte ruim da mídia tem feito na cabeça das pessoas, está fazendo com que haja essa inversão de valores. E aquilo que a pessoa antes tinha de respeito, de amor pelo seu próximo e por Deus, não está acontecendo mais. E a notícia é que isso só vai piorar. Isso já foi falado pelo nosso Deus na Bíblia. O que acontece é que daqui para frente as coisas só vão piorar. Mas a Bíblia fala que a gente não deve conformar com as coisas deste mundo. Por isso nós, na condição de cristãos, ou você que ainda não é um cristão, mas na condição de uma boa pessoa que você é, você que guarda os mesmos princípios que nós guardamos, nós não podemos nos deixar corromper pelas influências que nós temos do mundo externo. Olha o que diz aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Diz assim: melhor é ouvir
a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Olha que versículo simples. Talvez você já até leu ele e passou batido. Mas veja se não é o que está acontecendo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Eu vou pegar um exemplo aqui, talvez você vai achar que é uma coisa simples demais. Mas olha como nesse caso aí do versículo 5, fala a respeito das músicas. Gente, se a gente for parar para avaliar as letras das músicas que se tem hoje, são todas letras, não vou falar todas, desculpa, ainda tem muita letra boa, mas a maioria delas estão cheias e carregadas de ideologias que vão completamente contra os bons princípios que nós aprendemos. E a pessoa acha que ela ouvir qualquer coisa não está afetando na vida dela, mas ela está completamente errada. Eu vou dar um outro exemplo prático. Uma menina que vive ouvindo músicas com letras que acabam com a imagem da mulher, que depreciam, letras que incentivam a comercialização do corpo delas, a vulgarização do corpo delas, elas começam a ouvir aquilo e como aquilo está no auge, sem perceber, elas começam a agir de acordo com a letra daquela música. E o resultado é que essas meninas começam a ter frustrações amorosas, começam a ter relacionamentos abusivos, e elas não entendem porque que elas vivem em um ciclo de tanto sofrimento, mas não sabendo elas que aquilo que elas têm alimentado a mente e o coração delas, tem levado à vida que elas estão vivendo. Assim como letras que colocam o homem que não presta, o homem que é safado, o homem que não tem compromisso, coloca esses homens como os top de linha. Aí a menina começa a ouvir essas músicas, porque na hora que está ouvindo é tudo legal. Está no auge, está no momento, todo mundo escuta, mas sem perceber, ela está internalizando a imagem de um homem que ela quer para a vida dela. E ela acaba buscando o reflexo daquilo que ela ouve, muitas vezes sem perceber. E a gente encontra hoje um tanto de jovem, adolescente, depois passa para a vida adulta, porque se o ciclo não foi encerrado, ele só piora, cheio de frustrações. Eu já ouvi da boca de muita gente, eu só arrumo pessoa que não presta. Mas será por que a pessoa só atrai gente que não presta? Gente que não valoriza? Gente que faz mal? Porque aquilo que ela tem colocado dentro dela, alimentado a mente dela, o espírito e o coração, leva ela a buscar esse tipo de pessoa. Então eu dei um exemplo voltado para a vida sentimental, porque é mais fácil da gente compreender, já que isso hoje é muito comum. Mas isso se aplica para qualquer área da nossa vida. Comece a você ouvir muito sobre um determinado assunto. Você pode observar, com umas 2, 3 semanas, você vai ter uma tendência muito grande a começar a falar sobre aquilo. Então, por isso, meus irmãos, é muito importante. Por isso que a Bíblia fala que é melhor você ouvir. Quer colocar um YouTube? Quer colocar uma música, alguma coisa para você ouvir? Põe uma coisa boa, porque é melhor você ouvir a repreensão do sábio, alguma coisa que vai te ensinar, que vai te fazer crescer, do que você ficar ouvindo música sem sentido, que de forma indireta tem levado ensinamentos errados para dentro da sua casa, tem apoiado a traição, tem apoiado as pessoas se relacionarem com mais de uma, e isso está tudo certo. Isso tem modificado a mente das pessoas. E eu também volto lá na mensagem que a Moni pregou, a respeito do que você assiste. Ao invés de ficar colocando lá vídeos, novelas, filmes que estão corrompendo os seus ensinamentos bons, coloque palavras boas. Não é que o momento inteiro você tem que ficar voltando lá no culto, escutando só o culto. Isso é importante você fazer, mas você também pode alimentar a sua mente, o seu coração de bons ensinamentos. Você que é jovem, aproveite essa fase da sua vida que é muito importante. Não perca tempo envolvido só em séries, envolvido só em jogos, envolvido em conteúdos que não estão acrescentando nada na sua vida. Comece a se preocupar e se envolver mais com as coisas da sua vida espiritual e da sua vida profissional também. Eu tenho certeza que a gente colocando esse conselho que está lá em Eclesiastes em prática, muita coisa que já era um ciclo vicioso na nossa vida começa a se modificar, porque tudo aquilo que entra de nós, seja através dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos, está modificando a pessoa que nós somos. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15.
versículo 33, para a gente ver mais um conselho que também se une a esse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz aí. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outra tradução está que as más companhias corrompem os bons costumes. E se é uma má companhia, consequentemente vai ter uma má conversação ali. E esse versículo aqui, ele é certeiro. E eu vou te falar como que até a ciência prova isso. Existe um estudo científico que fala que nós somos o resultado médio das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso quer dizer que os seus comportamentos, o seu traço de perfil, a forma como você age, como você fala, como você vive, o que você come, o que você faz de atividade física, de certa forma é tudo influenciável pelas pessoas que você convive. E isso pode ser muito bom, mas também pode ser um desastre, a depender de com quem você tem passado o seu tempo, de quem são as suas amizades, com quem você tem se relacionado, o que você tem ouvido e aprendido. Porque eu vou falar por conta própria. Quando eu conheci a Adilson, eu até ria muito e ficava brincando com ele, porque ele tem uma mania que hoje já não é nem mania, já faz parte da personalidade dele, que ele troca as palavras das coisas. E assim, era tão comum ele fazer isso que ele nem percebia. E às vezes ele trocava por uma palavra mais engraçada e eu pegava no pé dele, ria, brincava. E se eu falar com vocês que, não vou nem falar que eu paguei língua, mas foi eu começar a conviver com ele, eu peguei a mesma mania. E aí eu tive certeza que não só isso, mas outras coisas que era do costume dele, que não era do meu, algumas brincadeiras, a forma de falar, eu fui pegando aquilo, porque eu me casei com ele, a gente convive mais agora do que antes, e sem perceber, o meu cérebro é o tempo inteiro motivado, modificado pelos comportamentos das pessoas que convivem comigo. Então olha o quanto que isso é sério, gente. Agora uma outra mensagem para você que é jovem, que está me ouvindo. Cuidado com as suas amizades, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Às vezes você fala assim, mas é só meu amigo, está vivendo errado, mas não quer dizer que eu faço também. Não faz ainda, porque é questão de tempo até você começar a assumir os mesmos comportamentos dessa pessoa. Então, pelo seu próprio bem, avalie bem com quem você está se relacionando. Você que já é adulto, que é casado, pelo amor de Deus, não fica de amizade, de companhia com as pessoas que acham que não precisa ter casamento, que a vida de solteiro, pegando um, pegando outro, é a melhor que tem. Não fica, porque a sua mente vai ser corrompida. Olha o que está falando ali. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você for pensar, quantas pessoas que você conhecia, que eram pessoas boas, íntegras, que depois você ficou um tempo sem ver e quando viu a pessoa de novo, ela já estava completamente desencaminhada. O que é isso? Más companhias, más conversações. Então, meus irmãos, ficam aqui 2 conselhos muito preciosos. E eu acredito que Deus, ele tem falado de palavras simples nesses últimos cultos, mas muito importantes